Amém? Hoje só teve um cântico, o Demir não está muito bem, então louvou só com um louvor. E você que trouxe suas ofertas, nós vamos ler o texto aqui, depois você pode depositar no gasofilácio. Tá? Hoje nós vamos fazer uma reflexão, palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Do nosso capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu, e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista aos aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, e efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você que trouxe a oferta, você pode colocar aqui nos gasofilácios. Se quiser colocar no final também, poderá ser. A senhora, é de qual igreja? A senhora? Católica? Eu conheço a senhora. Ecumênica. Eu sou ecumênica. Ah, tá. Aonde tem Deus, é um só. Amém. Deus está aqui, com certeza. É nosso Pai. É nosso Criador. A senhora não era dona de uma loja ali de... A irmã dela. A irmã, né? Como é que chama? De papelaria, né? É muito parecida. E essa, a outra senhora? Eu, Simone. Meu nome é Adelaide. Adelaide. Adelaide Rambaldi. Seja bem-vindo, viu? 92 anos. O pastor visitando. Sim. 92 anos. É um prazer tê-la conosco, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Irmãos, nós lemos um texto da carta de Paulo e nós estamos estudando Efésios com o pastor Davi às sextas-feiras, né? Para a liderança. Nós vamos fazer uma reflexão nesse versículo que nós lemos aqui sobre as marcas da maturidade. O pastor Davi chegou. As marcas da maturidade. Primeira coisa, o que faz o cristianismo ser diferente? Por que o cristianismo é diferente do hinduísmo, do islã e de outras religiões? O cristianismo real, ele é centrado em Cristo Jesus. E não há, vamos dizer assim, abertura para outras coisas se não for o próprio Senhor Jesus Cristo. Concorda ou não?
Nós somos salvos pela graça, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, e estamos aguardando a vinda dele para levar aqueles que crê, aqueles que são salvos por ele. Então a vida cristã, ela começa com o nascimento espiritual e vai crescendo. E o novo nascimento acontece quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não é assim? E aí a gente vai crescendo. Vai crescendo. Então, o plano de Deus para nós é o nascimento em Cristo Jesus, depois o crescimento e depois a maturidade. Não é assim de uma hora para outra você aceitou Jesus, reconhece aquilo que ele fez na cruz por você e está tudo certinho. Não. É um crescimento diário. E você e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo nós precisamos esvaziar de algumas coisas. Não dá para caber no mesmo corpo, no mesmo tronco, vamos dizer assim, na mesma carcaça, as duas coisas. Ser cheio de coisas do mundo ou do nosso egoísmo, de algumas coisas assim, e também ser cheio do Espírito Santo. Uma árvore, por exemplo, ela não dá dois tipos de fruto, azedo ou doce. Não é? Então a gente precisa ser cheio disso. Então, Paulo vem falando nesse texto, e essa carta dos Efésios aí são 6 capítulos, é muito bom para nós. Para que a gente deixe essas coisas de meninice, de criança. Não é? Quando eu era criança, eu fazia assim, agia assim. Agora já não sou mais criança. Eu preciso crescer, amadurecer. Né? Então, os interessados em crescimento espiritual precisa sempre estar agarrados, firmados na palavra de Deus. Que é o único meio de nós crescermos de fato e de verdade é se nós formos pessoas que realmente estudam a palavra de Deus, que vive para Deus, que ora, que tem fé e que busca as coisas essenciais de Deus para nossas vidas. Então esse é o plano de Deus para cada um de nós. Tá? E os interessados nesse crescimento, nesse amadurecimento, nessa maturidade, ele se preocupa em buscar cada vez mais as coisas do alto. Porque essas coisas terrenas são coisas passageiras. E nós precisamos buscar essas coisas lá de cima. Né? Então, ao invés da gente ver alguns argumentos e não ter ação, nós precisamos ter mais ação do que argumentos. Nós precisamos, ao invés de olhar para o homem, olhar mais para Jesus. Ao invés de olhar para as circunstâncias das vidas, nós precisamos olhar mais para Jesus. Assim como foi Paulo. Depois que ele teve um encontro realmente genuíno com Jesus Cristo, as coisas da terra para ele não tinham mais valor. Vivia na terra, pregava o evangelho, escreveu as 13 cartas, que é uma bênção para nós hoje, mas as coisas daqui passou, não teve valor. E assim deve ser para nós também. Nós estamos nessa terra, estamos nesse mundo, não somos desse mundo. Nós temos que ir, vir, comprar, pagar, alimentar, vestir. Mas a nossa pátria celestial não é aqui. Né? Então, um cristão maduro é um crente com missão. Ele tem uma missão. Um cristão que tem a maturidade, já atingiu a maturidade, ele tem uma função, ele tem uma missão. Olha o que diz o verso 11 e 12
do mesmo capítulo para nós, por favor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12, por favor. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E toda parte do corpo, ela é importante. Esse olho não pode falar para esse que não está certo. Né? Esse dedo aqui não pode falar. Tudo do nosso corpo tem uma função. E na igreja também é a mesma coisa. Uns louvam, outros cantam, outros ofertam, outros fazem evangelização, outros socorrem as pessoas. É o corpo. Onde Cristo é o cabeça. Então, os dons do Senhor, a igreja, são para levar-nos à maturidade. Os apóstolos, profetas, através dos seus escritos, os evangelistas, através dos seus ministérios especiais, pastores e professores têm responsabilidade de promover o crescimento cristão. Hoje eu estava ouvindo uma rádio lá do Rio, evangélica, onde o pastor estava contando que um outro pastor, lá na escola tinha escola dominical, tinha várias classes, né? De 1 ano, 2, 3, conforme outras igrejas têm. Mas ele disse que não queria mais estudo bíblico na igreja. Nem para criança. Aí perguntaram para ele, por quê? Por que, pastor, você não quer mais estudo para criança? Você não quer estudo mais a fundo da Bíblia? Ele falou, não, que dá muito gasto. Aí dá muito gasto, não sobra dinheiro para o pastor. Aí eu fico sem o meu salário. A igreja vai se preocupar em dar lanche para as crianças, aí acaba ficando sem salário. Essa é a situação hoje. Ontem encontrei um outro rapaz também aqui. Ele tinha um programa lá, acho que é da Betel, na rádio, a Transmineral. E tinha uma locução muito boa e falava muito. Ontem ele falou para mim, pastor, e aí, como é que o senhor está? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Mas sabe uma coisa? Eu larguei de igreja. Eu falei para ele, perguntei para ele, por quê? Jesus está falando que vem 2000 anos, não vem nada, isso aí é coisa. Eu falei, pois é, o senhor é herege. Eu falei, não sei nem onde saiu rapidinho da boca minha. Eu falei, você é herege, porque há pouco tempo você estava falando de Jesus, agora você disse que ele não vem. Mas eu confio que ele virá. E estou aguardando. Aí ele saiu e foi embora. Então é assim que estão as pessoas hoje. É assim, dessa forma. Então, agora nós enxergamos o erro ao compreender a função pastoral. O pastor tornou-se alguém que faz trabalho de ministro em lugar de amadurecer os outros para fazer. É isso que nós estamos fazendo aqui com o pastor Davi a sexta-feira. Ele está nos ensinando para que a gente possa amadurecer, né? E poder levar o evangelho a outras pessoas. Essa é a grande função da igreja. Todos nós temos a obrigação de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de falar do amor, né? Então, ao invés de serem participantes, os cristãos se tornaram espectadores. Os pastores fazem treinamento e o povo volta para casa para compartilhar. Isso faz parte do corpo de Cristo. O pastor vem, leciona, prega a palavra e nós, ouvintes, levamos a palavra a outros. E você não precisa ter nenhuma faculdade de teologia para fazer isso. Você precisa conhecer e estudar a Bíblia para poder fazer isso. Ou então, ter um bom ouvido também para ouvir e guardar a palavra do Senhor. Eu lembro de uma senhorinha de uma igreja lá do estado de São Paulo. Ela sentava sempre no primeiro banco. E não tinha muita leitura. Mas tinha um bom ouvido. Terminava a escola dominical, ela não perdia a escola dominical. A não ser por uma causa assim, de doença. Terminava a escola dominical, as vizinhas já estavam esperando ela para ver o que tinha acontecido na escola dominical. E aí, dona Maria, o que foi que falou? Aí falou sobre pecado. Aquela rua lá, quase todas as pessoas foram evangelizadas por ela. Sem muita leitura.
Talvez isso está faltando hoje no meio do seio da igreja, da gente falar de Jesus para as pessoas. Temos oportunidade? Temos, de várias formas. Precisamos falar. Muitos crentes hoje acham que a sua responsabilidade termina sustentando pastores e missionários. Eu dei o meu dízimo, dei minha oferta, o salário do pastor está garantido, nós não temos salário, né? Deixa eu dizer de passagem. Eu estou com 10 anos pastoreando, nunca peguei um salário de igreja. Pelo contrário, Deus me deu para me dar para a igreja. Tem salário, pastor? Não? Nem R$1.000? Então, é isso. Nós trabalhamos porque reconhecemos que Deus é bom, como eu já falei aqui, segundo a Crônica, se não me engano. Tudo vem de Deus e das mãos dele nós devolvemos. Hoje você já tomou café, já respirou, já trabalhou, já ganhou seu salário, tudo porque Deus proveu. Foi ou não foi? Foi para lá, veio, sem um acidente, sem nada. Tudo isso porque o Senhor proveu. Então, é assim. Então, amados, crentes maduros consideram a sua missão, fazendo aquilo que a Bíblia diz. Ide por toda parte, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. E quem não crê, já está condenado. É simples assim. E é isso que nós devemos fazer. Mas o nosso trabalho, às vezes, é árduo. Porque às vezes você vai, assim de uma forma especial, o pastor Davi, às vezes vai numa casa, um ano, frequentando ali, levando a palavra do Senhor, e aparentemente parece que nada se resulta. Mas não é em vão. Não cabe a nós, como se diz, trazer as pessoas à força. A gente é uma ferramenta e a palavra de Deus é a semente. E quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Então o que cabe a nós realmente é falar para as pessoas de Deus. Então o cristão maduro, ele é um edificador de crente. Por quê? Porque ele fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Quanto mais maduro eu estou espiritualmente falando, mais eu tenho, em tese, eu teria condições de falar para outras pessoas desse amor maravilhoso do Senhor Jesus. Mais condições eu tenho de falar da salvação para as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E é por isso que eu preciso crescer cada vez mais. Cristo é o cabeça da igreja. E cada crente, como eu já disse, é um membro. E todos são especial. Todos. Todos têm uma função. E para Cristo, que é o cabeça, todos é iguais. Um faz mais, outro faz menos. Mas é esse juntar é que faz com que a obra do Pai, de Deus, cresça. Cada um faz uma parte e todas as partes juntas louvam a Deus. Isso que é interessante. Uns podem orar pelos enfermos, outros podem visitar as viúvas, os viúvos. Pode doar parte do seu tempo para as pessoas, falando do amor de Deus, falando da salvação em Cristo Jesus. E é isso que é importante. Outros podem ofertar alguma coisa para pessoas que precisam, uma roupa, um móvel e até dinheiro. Mas tudo isso dentro da palavra do Senhor, com aquilo que Deus quer que a gente faça. Então todos nós fazemos parte do corpo de Cristo.
E todos nós temos essa responsabilidade de levar avante esse ide de Jesus. Tá? Podemos também ser um pacificador. Você pode, acima de tudo, ensinar as Escrituras, aquilo pouco que você sabe. E a gente nunca sabe tudo. E vão morrer sem saber tudo. Mas o pouco que nós sabemos, nós podemos passar a outros que estão caminhando a passos largos, a rumo ao inferno. Por que isso? Porque uns são mais fracos e outros são mais fortes espiritualmente. Né? Tem pessoas que ela passa por vários problemas e ela continua firme. Tem outros que acontece um probleminha à toa, ela já abandona tudo. Não é assim? Cada pessoa tem o seu modo de ser e cada pessoa tem a sua essência de viver a vida do cristianismo. Mas o segredo de tudo é a gente estar unido na causa de Cristo. É viver o Evangelho que Paulo nos ensina, procurar amadurecer e deixar, muitas das vezes, de ser menino na fé. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino. Tá? Agora já não sou mais menino. Porque menino fala um monte de coisa que você não entende. Agora você já é maduro. Né? Já conhecemos boa parte do cristianismo, daquilo que Cristo fez por nós. E é por isso que nós precisamos vencer toda essa luta. Uma pessoa madura espiritualmente está no verso 14. Coloca para nós, por favor. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induz ao erro. Menino na fé. Levado para um lado, levado para o outro. Vem uma pessoa, fala uma coisa para ele vai lá. Depois fala outra ali, ele vai para lá também. Daí a pouco ele não sabe para onde vai mais. Porque são meninos, são inconstantes na fé. Não mais enganados ou traídos de ensinos, de seitas e outras coisas. Tá? Pessoa que está maduro na fé, ele crê. Porque ele sabe que crendo em Cristo Jesus é o único jeito dele ir avante. Não só nessa terra, mas também na eternidade. Tá? A maturidade na palavra de Deus, ela dá uma boa esperança, não só esperança, mas ela dá para nós um jeito de vida diferente. Não só espiritual, mas na nossa vida diária. No convívio em casa, no trabalho, como funcionário, como patrão. Porque a pessoa está madura, espiritualmente falando, ela não vai ser levada por qualquer outro vento de doutrina ou de erros, porque ela está fortalecida na palavra de Deus. Então, meus irmãos, a maturidade, ela é necessária para o cristão. Por isso que o cristianismo é diferente. Porque o cristianismo, você está sempre crescendo, ou procurando o crescimento. Talvez em outras religiões não, você chega ali e fica estagnado e ali vai perdurando por vários e vários anos da mesma forma. Na igreja evangélica também tem pessoas assim, que está há 20, 30 anos. Se você perguntar para ela de algumas coisas bíblicas, ela não sabe. Às vezes não sabe nem porque é salvo. Por falta de crescimento espiritual e amadurecimento espiritual. Então, qual que é um exemplo de Paulo para nós? Nós lemos aqui.
é que o cristianismo é um crescimento diário. Eu preciso querer, eu preciso buscar esse crescimento. Ele não vem assim, a gente ficar só sentado na igreja e por isso mesmo. Não, eu preciso crescer. Eu preciso participar da reunião de oração, quando tem, preciso orar na minha casa, eu preciso ler a Bíblia na minha casa, eu preciso visitar, eu preciso falar de Jesus, que aí você está crescendo. Mas quando a gente pensa que, não, porque agora eu já batizei, agora eu sou um presbítero, agora eu sou um diácono, agora eu sou um pastor, está tudo tranquilo. Não, não é assim. Ele é diário. Não? E nós precisamos pedir a ajuda de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para que a gente possa crescer realmente e começar a dar fruto, fruto esse que adora a Deus, que exalta o nome de Deus. Então, vamos procurar ajudar o outro a amadurecer. Não é porque eu sei um pouquinho mais que o outro que eu vou. Não, todos juntos. Crescer junto, amadurecer junto, para que a gente possa celebrar o Senhor com alegria, com firmeza, com fé. Não é? Porque é isso que Deus quer de nós. Deus ama o amadurecimento espiritual na vida dos seus. Deus ama aqueles que buscam crescer dentro da sua palavra. Quanto mais eu busco, mais eu cresço. E quando mais eu cresço, eu amadureço. E eu tenho condições de falar para outras pessoas e rebater algumas heresias que as pessoas vêm trazer para mim. Por isso que eu preciso crescer. Não? Aí eu preciso ler a Bíblia. Lá eu falava muito em Jesuânia sobre essa questão do boi da Bíblia, né? Sempre falava. Até para escrever aqui, pastor? Quadro do senhor, não pode? Boi da Bíblia. Tá? Vou até botar aqui que fica mais fácil. Bíblia. Oração. Igreja. Bom, né? Lembra do boi, viu? B de Bíblia, O de oração e de igreja. Certinho, dona? Certinho. Então tá bom. Que Deus nos abençoe. Só trouxe essa reflexão hoje para os irmãos. Espero que vocês tenham entendido, nossos irmãos da internet, que você possa ir para casa pensando no boi da Bíblia, pelo menos, já tá bom. Tá? Boi da Bíblia. B de Bíblia, O de oração e de igreja. E que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude. Pastor Davi, quer encerrar? Por favor. O senhor está com uma cara de cansado? Acabei de chegar. Bom. Cumprimento os irmãos, vamos ficar em pé. Saudando. Adonai. Que bom, 92 anos. Bom, meus irmãos, Amém. vamos estar orando. Senhor, agradecemos pela tua palavra que é viva, que é poderosa e eficaz em nossas vidas. Clamamos, Senhor, que teu Espírito tenha liberdade de ação em nossas mentes, corações e intenções. Amém. Para que possamos estar aprendendo de ti, crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento da tua pessoa. Sim. E estando sempre preparados para bem te servir. Amém. Agradecemos o privilégio, exaltamos o teu nome por cada irmão aqui reunido, por cada família aqui representada, e que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, de maneira que possamos ser mais produtivos. Grato, Senhor, exaltamos o teu nome por essa razão de viver, glorificar o teu nome. Amém. Assim oramos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre as nossas vidas,
e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. E, irmãos, Uns avisos? acho que aviso, posso sentar um minutinho, irmãos? Amanhã começa as visitas.